com força nunca antes vista. E a gente acompanha aí, né, testemunha toda essa ofensiva, o tamanho dessa guerra, Beni. E um ponto que é sempre discutido em ações como essa é o de soberania nacional, de que os Estados Unidos não teriam o direito de realizar esses ataques, que o diálogo é a melhor saída, que isso precisa de aval ou pelo menos de consulta à ONU, mas Trump já chutou a ONU faz tempo. Não, o Congresso Nacional também não foi consultado. Como é que você avalia que esse debate sobre soberania nacional se insere nesse contexto de crise que você muito bem já destacou, e ainda mais sendo iraniano, né? Claro que existem aí pensamentos de alguma forma nacionalistas, né? Que talvez façam algumas pessoas ponderar sobre a forma realmente de aceitar esse tipo de ataque. Queria que você analisasse também essa questão sob esse ponto de vista. Ítalo, excelente ponto. Eu acredito que uma parte significativa da sociedade brasileira, global, não está entendendo o que está acontecendo nessa intervenção estadunidense, israelense no Irã. E é importante trazer esse pano de fundo, dar um passo atrás e tentar enxergar o cenário como um todo. As pessoas falam muito de soberania das nações, de que é errado a intervenção norte-americana, falam do imperialismo estadunidense, imperialismo da Grã-Bretanha, imperialismo chinês, imperialismo russo. Ele só muda de figura, mas as pessoas acabam se distraindo pelo ruído. É importante as pessoas que nos acompanham tentarem se distanciar do ruído gerado pelos fatos que estão acontecendo agora. E o ruído é propositado para manter as pessoas debatendo sobre coisas que eventualmente são mais superficiais e afastá-las, de forma propositada ou não, do que é o cerne, o que é o essencial, o que está por trás de tudo isso que está acontecendo. E aqui, quem gosta de história, como eu, tem que ter essa capacidade de buscar informações históricas do porquê que nós chegamos onde nós chegamos e por que agora está acontecendo essa intervenção, Ítalo. Os Estados Unidos da América, durante os últimos 80 anos, um pouco mais de 80 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando duas grandes nações se sagraram vencedoras da Segunda Guerra sobre a Alemanha nazista, notadamente Estados Unidos de um lado e os aliados e o Exército Vermelho da União Soviética, extinta União Soviética, duas grandes potências venceram a guerra contra os nazistas, a guerra contra o mal, e se afastaram de certa forma, mantendo distância, porque eram arquirrivais à época e continuaram sendo na Guerra Fria. Pois bem, de 1945 para frente, houve numa coalizão de Estados Unidos mais 44 nações do mundo, vencedoras da Segunda Guerra Mundial, uma aliança que definiu o dólar como lastro de transações mundiais e também se criou o Fundo Monetário Internacional na Conferência de Bretton Woods. Essa conferência definiu não só o dólar como lastro das transações mundiais, mas também definiu o ouro como lastro do dólar. Pois bem, as pessoas não se lembram disso porque a gente está tão imerso em utilizar o dólar, transacionar em dólar, comprar em dólar, cotação do dólar. Mas por que o dólar? Porque lá atrás, há 80 anos, quando os norte-americanos se sagraram vencedores e apoiaram a Europa, o Ocidente, o hemisfério ocidental, criou um pacto em torno dessa coalizão vencedora da Segunda Guerra, e ela defendeu seus próprios interesses contra os vencedores do lado de lá, que também foram importantes, então a União Soviética. A União Soviética, por sua vez, fez as suas alianças mais no hemisfério oriental. E durante 80 anos, Ítalo, essa foi a verdade. O mundo se desenvolveu em torno do capitalismo norte-americano, os Estados Unidos foram um grande motor de desenvolvimento do mundo, apoiaram organizações multilaterais como a ONU, criaram e apoiaram instituições de blocos como a Comunidade Europeia, a região do Mercosul, tantos e tantos outros blocos, apoiaram o desenvolvimento chinês. Os Estados Unidos apoiaram o desenvolvimento chinês ao longo dos últimos 40 anos, só que isso foi de forma gradativa enfraquecendo a capacidade de interlocução e de liderança hegemônica dos Estados Unidos ao longo das décadas, porque isso fez ascender, crescer o lado de lá. China se fortaleceu, a União Soviética continuou articulando,
E isso tudo que eu estou contando para vocês, que parece uma aula de história, mas não é, é importante ter essa percepção, fez com que os Estados Unidos notadamente fossem ou cumprissem um papel decisivo no mundo nos últimos 80 anos. O que acontece é que com a pandemia, e a pandemia é talvez o ápice de um movimento que já vinha se deflagrando. Com a pandemia, houve uma ruptura dos processos houve um choque dos processos produtivos de cadeias globais. Houve falta disso, falta daquilo, e aí o mundo se viu refém de aliados de primeira hora que deixaram de existir, porque cada um cuidou do seu quintal, e aí as nações desenvolvidas do Ocidente, democráticas, começaram a olhar para o seu próprio quintal e pensaram, puxa, eu não posso mais ser tão dependente assim da China, de outros players, e eu preciso do que Paulo Guedes chamava de nearshoring, friendshoring. Eu preciso de pessoas, países amigos, próximos da minha fronteira para me suprir de produtos, bens e serviços e de alianças que me supram demandas em momentos de crise. Pois bem, ao mesmo tempo, o custo do capital explodiu no mundo, as inflações também cresceram no mundo, inclusive no Brasil. A gente saiu de uma taxa Selic de 2% para uma taxa Selic hoje de 15%, afetando o bolso do cidadão brasileiro, do empresário brasileiro e por aí vai, mas também no mundo inteiro. Ok, o que isso tem a ver com Donald Trump pressionando Venezuela, pressionando o Irã? Ele não tem interesse, Donald Trump não tem interesse de levar a democracia para lugar nenhum, não é a visão estratégica dele. Donald Trump é um homem de negócios, extremamente controverso, polêmico, gerador de ruído, mas ele é um exímio negociador. E isso, quem conhece um pouco mais de história sabe. O xadrez geopolítico global está tendo suas peças mexidas por Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, notadamente Estados Unidos, Rússia e China. Benjamin Netanyahu está no meio, com Israel tentando fazer com que os ayatolás deixem de ter a ambição atômica para não ameaçarem o Estado de Israel, cujo direito é legítimo de existir, a única democracia no Oriente Médio. E isso faz com que haja tempestade perfeita. Donald Trump busca a hegemonia nas Américas para deter o comando das reservas de petróleo venezuelanas, tira Nicolás Maduro, fica com o petróleo e as reservas naturais. É soberania ou não? Eu sei que com uma superpotência você não briga, você negocia. E Nicolás Maduro não teve a habilidade de negociar com uma superpotência. E os ayatolás, pautados na paciência histórica do Ocidente de negociar, senta na mesa, vamos falar de tratado nuclear, desfaz, briga aqui, briga ali, foram esgotando suas possibilidades diplomáticas de negociação. Tanto é que eles se reúnem em Genebra com Marco Rubio e com os suas lideranças para negociações, enquanto paralelamente Donald Trump destina Abraham Lincoln e Gerald Ford, os dois maiores porta-aviões da estrutura norte-americana bélica, para o Golfo. Para quê? Para a intervenção. Por quê? Porque Donald Trump sabe que não adianta negociar com os ayatolás, assim como não adiantava negociar com Nicolás Maduro, porque ele tem interesses geopolíticos e econômicos. Ah, mas e a soberania, Ítalo? O que as pessoas precisam entender é que o mundo, desde que o mundo é mundo, possui nações que exercem protagonismo através da força e da economia e países que se adequam a esse cenário. Tal qual é na sociedade. A gente tem esse desafio de jogar esse jogo sem entrar em embate. E o que Irã e Venezuela não souberam fazer ao longo desse tempo todo foi negociar com o Ocidente, negociar com os Estados Unidos. E aí, no bloco do Ocidente, vale colocar também países europeus cujos interesses estão alinhados com os nossos aqui das Américas. Tempestade perfeita, pressão total sobre os ayatolás sucumbindo com a sua estrutura econômica e o povo iraniano esgotado com esse regime que pressiona o povo, mata o seu próprio povo. Foram mais de 50 mil assassinatos de pessoas protestando nas últimas semanas no Irã, pessoas inocentes protestando por liberdade, assassinadas pelo próprio regime dos ayatolás, pela Guarda Revolucionária. Isso não pode ficar dessa forma como está. O mundo precisa prestar atenção da forma como os ayatolás têm tratado o seu próprio povo. Direitos humanos deixaram de existir no Irã desde 1979 e o mundo, com a visão globalista da ONU, fecha os olhos para esse tipo de coisa, não só no Irã, mas nos países africanos, países menores da Ásia, que não são spotlight, que não são evidência. A mídia
ela se guia como água fluida para aquilo que tem mais destaque naquele momento. E não é uma crítica à mídia, eu acho que é o papel do jornalismo e da mídia de seguir o fluxo. Mas, infelizmente, o fluxo e a atenção da mídia não se voltou ao Irã, não se voltou aos países africanos que sofrem dia sim e dia também com intervenções N, com a Ásia. E aqui eu não estou falando de soberania, eu estou falando de malfeitos, de líderes que sufocam, suprimem direitos do seu próprio povo. Por quê? Porque a gente está ocupado demais com ruídos. E a gente precisa ter a atenção de que no mundo sempre houve e potencialmente sempre haverá grandes potências liderando o jogo macroeconômico e geopolítico. E as nações, Ítalo, precisam jogar esse jogo. A não ser que uma nação ascenda como uma nova potência, ela precisa dançar no baile, ela precisa, infelizmente, jogar o jogo, se aliando de um lado, se aliando do outro, eventualmente se aliando do lado de lá, ela pode perder força. E o Irã se aliou com o lado de lá. Rússia, extremamente machucada com a guerra da Ucrânia, não pode ajudar muito o Irã. China não deve se envolver nesse embate e ela está sendo a maior prejudicada nesse fechamento do Estreito de Hormuz. Eu acredito que esse é o raciocínio lógico que as pessoas precisam ter, a despeito de fazer juízo de valor aqui, Ítalo, se é certo ou não Donald Trump fazer o que está fazendo. Mas é importante lembrar que Donald Trump foi eleito para comandar a reestruturação da hegemonia norte-americana. É isso que o povo americano quer, ele está dando uma resposta ao seu povo e ao mundo como nação superpotência que o é. Xi Jinping não foi eleito como nós conhecemos, porque ele tem reeleições ad eternum lá, é um regime ditatorial mascarado de presidencialismo, eles têm a sua própria característica, ele vai ficar o tempo que for necessário para implantar sua visão de Estado. Vladimir Putin está há mais de 20 anos, não precisa de eleição porque o Estado é ele, e a gente joga esse jogo da democracia do lado de cá no Ocidente, onde a gente busca democraticamente eleger nossos presidentes e destituí-los quando necessário, e do lado de lá, eles jogam o que eu chamo de tempocracia. Eles jogam com o tempo, com a paciência do Ocidente enquanto eles crescem. E aqui não é um jogo de A contra B. Nós estamos falando de potências geopolíticas que pressionam nações e todo esse jogo afeta sim soberania, afeta sim interesses, mas eles são fluidos, assim como é fluida a atenção das pessoas e da imprensa sobre o que está acontecendo no mundo. Somente agora, 47 anos depois, o mundo está descobrindo a maldade que os ayatolás e a guarda revolucionária faz com o seu próprio povo, Ítalo. Muito bem, é isso, é o poder do mais forte num contexto